Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para ouvirmos o embaixador Seixas da Costa sobre este tema de mais um massacre numa escola, desta vez no Texas. É realmente mais um, estão sempre a acontecer, desta vez ainda com esta coincidência traumática para quem está ligado às muitas mortes que aconteceu, de ter havido logo no fim de semana seguinte uma convenção da National Rifle Association, que é tida como a mãe de todos os males, pelo menos por uma parte da sociedade norte-americana, mas é bom que se diga também por uma parte do resto do mundo. É tido como a mãe de todos os males, dos massacres que vai havendo naquele país. Como é que viu tudo isto que aconteceu nesta última semana e também o facto de Donald Trump não ter conseguido suster-se e ter, mais uma vez, vindo apelar a que as armas sejam legais para combater as armas, o que é sempre uma coisa levemente difícil de explicar. António, há um panorama, um pano de fundo que vale a pena dizer. Nos Estados Unidos, 30% dos americanos, 30% da população tem uma arma de fogo. 30%. 42% das casas americanas têm uma arma de fogo. E nos Estados Unidos há mais armas de fogo, há pelo menos mais uma arma de fogo por habitante. Há 300 e tal milhões de armas de fogo. Portanto, este é o panorama geral. O segundo país do mundo, segundo estive a ler, sobre que tem armas de fogo, mais armas de fogo, é a Índia. A Índia tem 1 bilhão e 400 mil pessoas. Portanto, estamos a falar de uma população, em relação aos Estados Unidos, 5 vezes maior, e tem 7 milhões de armas. Portanto, os Estados Unidos têm 300 e tal milhões de armas. A Índia tem 7 milhões. E é o segundo país do mundo com mais armas. E que armas, não é? Uma vez que nos Estados Unidos, pelos vistos, as armas de grande calibre, não sei muito bem sobre o assunto, mas semiautomáticas e metralhadoras são coisas que se podem comprar com grande facilidade. É verdade. E nos Estados e neste momento, aliás, é muito interessante o debate nos Estados Unidos, que é um debate antigo, que tem a ver com estes massacres, com esta possibilidade de terem ocorrido estas chacinas. O debate faz-se quase sempre não sobre o direito às pessoas a terem armas, mas sobre o tipo de armas que as pessoas têm direito a comprar. Exato. O debate está tão atrasado nessa matéria como isto. E é um debate muito complicado, porque vem da história dos Estados Unidos. Isto é, os Estados Unidos são um território, são um país que foi criado por unidades estatais, por vários estados que fizeram um acordo para a criação de um governo federal. Esse governo federal, durante muitos anos, ainda hoje em muitas áreas, não tem um poder de natureza nacional. Nós julgamos que os Estados Unidos vivem todos marcados pela lógica de Washington. Não, há muitos poderes que são delegados nos Estados. E houve sempre a noção que em determinados territórios em que o chamado poder federal era fraco, as pessoas tinham que ter direito a autodefenderem-se e tinham que ter armas não para atacarem ninguém, mas para se defenderem. No sentido de garantir que pudessem continuar a sua vida sem ter que recorrer necessariamente ao Estado. Aliás, se reparar bem, os xerifes nos Estados Unidos, ainda hoje, são eleitos. São eleitos pelas localidades. São eles que definem quem é o poder, a autoridade em matéria de ordem pública. E esta história que nós temos sempre a ideia, em todo o mundo, menos nos Estados Unidos, que o Estado tem um monopólio da violência em matéria de armas, nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos os cidadãos têm o direito de ter armas. Isto é uma coisa que é defendida pela National Rifle Association, que curiosamente teve um congresso cujos debates são também um termómetro extraordinário para se perceber a vida nos Estados Unidos. E este debate que volta uma vez mais a cruzar, a emocionar as pessoas quando é mais trágico ou menos trágico, tem um efeito muito negativo, que é, apesar de tudo, o mostrar os acontecimentos, o que faz com que outros se sintam tentados, como é sabido, a fazer um crime igual, para terem a mesma dimensão pública e a mesma dimensão mediática. Esse é sempre um problema da divulgação dos crimes, não é? E nós conhecemos isso também em Portugal. Sim, mas claro, mas existe sempre aquela questão, se a possibilidade de ter uma arma em casa fosse até ao nível da fisga,
com certeza que não havia estes problemas. Portanto, quando há esses mimetismos, eles só acontecem porque alguém tem armas semelhantes para poder fazer a mesma miséria. E é muito difícil, vai ser muito difícil tirar as armas, os tais 300 e tal milhões de armas que existem nos Estados Unidos, porque aparentemente uma coisa é um relativo controle e identificação, quando se compra uma arma aqui ou ali, podem-se comprar armas automáticas com relativa facilidade. É mais fácil em alguns estados as crianças comprarem uma arma do que conseguirem beber álcool. Exato. Esperamos, aliás, que não façam as duas coisas ao mesmo tempo. E, portanto, a arma está hoje ligada àquilo que é a segunda emenda à Constituição Americana. A Constituição Americana teve várias emendas, tem 10 emendas, todas elas que dão direitos. É muito interessante. Todas elas dão mais direitos. E o segundo direito é um direito, se nós olharmos bem para o texto da segunda emenda, o texto é, sob o ponto de vista de escrita, equívoco, porque aparentemente daria direito a que milícias controladas tivessem armas. Mas há duas vírgulas, e isso leva a que aqueles que são mais laxistas neste entendimento achem que as milícias controladas sejam um exemplo daquilo que é o direito que vem na segunda parte da frase das pessoas terem armas. E a frase está mal escrita, ou está propositadamente mal escrita, ou tem aquela ambiguidade que foi decidida. E este segundo amendment, segunda alteração da Constituição, é hoje algo a que é muito difícil combater. Há 10 anos que no Congresso americano se discute sobre uma leitura restritiva disto, mas mesmo essa leitura restritiva, volto a dizer, tem muito mais a ver com o controlo daquilo das armas que se vendem e muito menos com o princípio de que as pessoas possam todas ter armas. E, portanto, o ambiente que se vive nos países europeus, onde ter uma arma é complicado, há mercado negro, há isto, há aquilo, aquilo outro, e normalmente está ligado ao crime, e há muitas pessoas que têm autorizações, licença de uso e porte de arma, como nós dizemos em Portugal. Nos Estados Unidos as coisas são muito mais fáceis nessa matéria, e, portanto, a probabilidade disto se continuar a repetir, tendo em conta que não há consenso político, volto a dizer que não há consenso político plausível nos tempos que aí vêm, a probabilidade disto continuar a acontecer é muito, muito elevada. Pode ser que o escândalo vá levando a algumas medidas de natureza restritiva, mas é muito, muito complexo tocar em matérias que se prendem quase com a identidade de vida nos Estados Unidos. Eu só lembraria, António, que nos Estados Unidos, durante muitos anos, por exemplo, as cartas de condução. Eu tive uma carta de condução quando vivi nos Estados Unidos. E a carta de condução não tinha fotografia. Nos Estados Unidos havia uma proteção da liberdade individual que fazia com que fosse um atentado, se eu mostrasse a minha carta de condução, terem uma fotografia para a minha identificação. Era eu que dizia. No Reino Unido também era assim. A lógica anglo-saxónica em matéria de liberdades também tinha um pouco a ver com essa ideia de que as pessoas, se forem lhe perguntar, mostre-me a sua identificação, deixe-me ver a sua fotografia, as pessoas podem responder, mind your business. Não sei se hoje em dia as coisas já são assim, com o terrorismo, etc. As coisas já estão muito mais complicadas. E depois há também a questão de, ainda relativamente à questão das armas, ser algo de absolutamente transversal, isto é, não se consegue fazer uma distinção entre republicanos e democratas no que tem a ver com a possibilidade e a vontade de continuarem a ter armas. Os democratas estão mais abertos às restrições. Sim. Bastante mais abertos às restrições. Aliás, tanto o presidente quanto a vice-presidente fazem parte da lista dos indesejáveis, entre aspas, da National Rifle Association. A National Rifle Association é poderosíssima, financia vários congressistas americanos, mas financia, estamos a falar de milhões de dólares. A lista está feita, que são aqueles que dentro do Congresso promovem esses interesses. A lógica que nós também achamos um pouco bizarra, por exemplo, em Portugal, de um deputado, no caso dos Estados Unidos, um congressista ou um senador, ser financiado por um interesse privado que leva a que esse congressista ou senador defenda esse interesse privado no Parlamento, desde que essas verbas sejam utilizadas, digamos, não sejam para consumo pessoal, e seja para consumo de natureza política, são lógicas diferentes desses países face a nós. Claro, claro.
Muito bem, obrigado, embaixador Seixas da Costa. Continuem a acompanhar estes temas e outros nos programas de vídeo e nos podcasts da JETV e também nas nossas redes sociais. Até para a semana.